A pergunta que eu tinha era a seguinte, porque aproveitando o comentário da Malu, não, as crianças hoje estão mais inteligentes, algo que é meio que uma impressão geral, né? Teve um livro que eu li que ele argumenta o contrário, que inclusive foi um dos melhores livros, que não as crianças em si, mas nós somos mais burros do que o homem primitivo. O que geralmente é a ideia oposta, né? É o livro chamado Armas, Germes e Ácido, do Jared Diamond. Que é um livro muito interessante, porque ele começa com uma pergunta para responder para um nativo. Ele está fazendo algum tipo de estudo na Oceania, não vou lembrar agora, acho que era na Nova Guiné. E aí ele teve contato com a população aborígene. E aí o aborígene perguntou pra ele, por que vocês têm tanto, a palavra que ele usava era cargo, tanto equipamento, e a gente não desenvolveu a mesma coisa? E aí ele buscou explicar no livro por que os europeus foram até as Américas e dominaram os incas e os astecas, e não foi Atahualpa ou Montezuma que colocaram guerreiros em barcos e foram até a Europa e dominaram a Espanha. E ele vai colocando os motivos, e o próprio título do livro já fala os motivos, Armas, Germes e Ácido, e como que os europeus chegaram até essas coisas. E tem uma hora que ele fala, em um momento do livro, que, na opinião dele, o homem primitivo devia ser mais inteligente do que a gente pela maneira como era o mecanismo de seleção natural. Porque ele fala, cara, o que pode te matar na mata? Um monte de coisas. Tem que saber lidar com aquilo o tempo inteiro. O que pode te matar no mundo moderno? Muito menos coisas. Inclusive, se você pega a pandemia, e ele usa esse exemplo, o livro é bem anterior à pandemia, mas ele fala, o mecanismo em sociedades que tem muito povoamento, muita gente por metro quadrado, é um mecanismo de resistência a epidemias. Então você pode ser um burro, o outro cara é um Einstein, só que ele é pouco resistente a uma doença e você é mais resistente, ele morre. Agora, em populações dispersas, onde você não tem densidade para ter uma epidemia, o que acontece? Vai sobreviver aquele que é melhor ao lidar com os desafios da mata e melhor ao lidar com desafios sociais, para não ser morto pelo seu vizinho. Então ele fala, esse cara provavelmente era mais inteligente do que nós. Só que isso passa também pela questão de definir o que é inteligência. Perfeito. Porque o que é inteligência? Eu não sei, eu gosto da definição do Harari. Ele fala que, inteligência é a capacidade de resolver problemas. Você bota o Neymar em campo, ele é muito mais inteligente do que eu. Bota nós dois em frente a uma planilha financeira, eu sou mais inteligente do que ele. Bota nós dois na mata, eu não sei quem é mais inteligente. Eu sei que o índio vai ser melhor do que a gente pra sobreviver. É mais inteligente lá. Você já fez alguns treinamentos disso, Boludinho. Neymar, te desafio aí, largados e pelados, ver quem dura mais. Mas, por favor, eu queria a opinião de vocês. Se realmente a gente é ou não mais inteligente, o que é inteligência? Não, e isso tu definiu muito bem por conta do contexto. O contexto é que define isso. O quão inteligente eu sou, o quão adaptado eu tô àquele contexto. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Porque, realmente, eu também talvez teria sérias dificuldades de viver no meio do mato. Acho que eu morreria no primeiro dia. Apesar de eu morar num sítio, apesar de eu estar sempre em contato com os animais, mas morar no lugar. Eu gosto muito de um programa chamado Largados e Pelados do Discovery. Eu sou alucinada. É antropológico. A minha filha de 5 anos, a gente senta lá, final de tarde, lá pra gente assistir Largados e Pelados. Ela coloca lá no canal e a gente fica assistindo. E ela critica os caras. Pô, por que os caras não fazem isso e tal? Eu falo, filha, você tá com a sua barriga... Estado frio e estado quente, né? Você está com a sua barriguinha cheia, minha filha, você está aninhada, confortável, você está dormindo, enfim, você está protegida, então não julgue aquelas pessoas porque elas estão lá com a capacidade limitada de tomar boas decisões. Agora, em relação à inteligência, e quando eu me referi sobre quem é que seria mais adaptado ao contexto, era a criancinha mexendo no celular ou era um aborígene lá da Austrália ou uma pessoa que estava vivendo há 40 mil anos atrás. Acontece que o dilema do mundo moderno que a gente vive é por conta da crise atencional que a gente vive. Então, por isso que eu afirmo que tomar decisões hoje talvez sejam muito mais difíceis comparadas com os nossos antepassados. Porque os nossos antepassados, eles estavam adaptados com o seu sistema rápido para aquele contexto. Nós temos que manter um sistema 2, o sistema lento, ativado quase que o tempo todo. E isso é muito custoso para nós. Imagina o seguinte, imagina uma criança que nasceu há 40 mil anos atrás, o quanto que ele já conhece do território dele. O quanto que ele já conhecia, ele já deve ter andado com o pai, com a mãe dele, ou seja, ele não precisa pensar para se localizar naquele lugar. Agora imagina eu que saí lá de Santa Catarina, vim para São Paulo. Para eu me localizar aqui, meu amigo, eu preciso pensar muito peraí, onde é que eu tô? Em que lugar que eu vou? Precisa mesmo? Porque você tem o Waze, você tem o Maps? Não, eu tô falando do ponto de vista mental. Sim. O exercício mental que eu preciso fazer para isso. De fato, quando eu uso as ferramentas que a gente economizou, eu posso até desligar meu pré-frontal aqui e deixo rolar.
Tem uma Jéssica do meu lado, ela me diz onde é que eu vou aqui. Eu faço isso com a Malu, a gente tá andando em São Paulo, eu desligo Leila ela que é meu também. GPS. Eu sou péssima E isso em pode, localização. isso pode, inclusive, atrofiar o meu cérebro, porque eu não tô olha usando aí, o meu ó. senso de localização. Aí Se eu não quando eu exercitar mudo o isso. caminho, ele fala, você fica mudando o caminho. Claro, eu estou exercitando meu Exercitando. cérebro. A questão dos taxistas londrinos, né, que tinha uma parte mais envolvida. Tem uma coisa Viu? bem... Exatamente. Pra isso, vocês não sabem aí, é que vocês não ouvem. Mas eu sou muito inteligente nesse quesito. A Malu, específico. ela é fantástica nisso. Ela é praticamente um pombo correio. Porque os pombos Larga correios, ela, nas guerras, ela eles se eram acha. pra isso. Legal. Um pombo, ele nasce num quartel, ele sempre vai saber voltar pra esse quartel. Então o batalhão ia pra guerra, levava o pombo, soltava da trincheira e ele voltava pro quartel com a mensagem. Então a Malu é isso. Mais ou menos. Mas enfim, não um pombo correio. Mas sabe que em finanças tem um estudo muito interessante que eles vão avaliando nos Estados Unidos o nível de alfabetização financeira das gerações. Então eles querem dizer lá, só contextualizando, a alfabetização financeira não é só o conhecimento, né? O que é inflação, o que é taxa de juros, compõe tanto conhecimento técnico quanto a atitude, eu querer economizar, eu pensar, né, as minhas percepções, as minhas crenças. O conhecimento e comportamento. E o conhecimento, comportamento e atitude. São esses 3 aspectos. Então, eles vão mensurando e o que eles estão percebendo? As gerações mais novas, elas têm menor alfabetização financeira. O gráfico é impressionante, assim, faz tipo... E aí a gente olha e começa, tá, mas como assim? Tenha mais acesso à informação, poderia se desenvolver mais. Mas e não tem interesse. E não tem interesse. A complexidade hoje, se a gente vai pegar... Vou pegar minha avó. Não existia um aplicativo, não existia as diversas opções de produtos financeiros à disposição. Tinha o quê? Uma poupança no máximo, o colchão embaixo. Então a complexidade aumentou muito. O interesse também não aumentou na mesma proporção. E os níveis de alfabetização estão diminuindo. Então, tem um processo evolutivo que levaria para não, hoje eu tenho condição de acesso à informação, então eu posso acumular, e eu não estou fazendo. E por que não? Porque as pessoas estão justamente... Tem tanta informação, tanta informação, né? E assim, o quanto me custa eu parar e olhar, que é o que estava comentando em relação à atenção, né? Por que eu vou parar e ter atenção a isso aqui se eu posso olhar um Reels que está muito mais interessante? Os estímulos, né, são diferentes. E aí a gente pode ir para uma outra parte. A atribuição de valor que a pessoa faz àquele tipo de comportamento. Sim. Tem uma área que é o córtex pré-frontal, o órbito frontal, né, embaixo do olho aqui, assim, que ele fica fazendo atribuição de valor. E aí ele olha e diz assim, quão valoroso é eu pensar, estudar e ter boas atitudes e comportamentos com o meu dinheiro? Quão valoroso é eu sair com meus amigos, eu fazer uma viagem, Nossa, é bem mais legal, bem mais dopaminérgico. Daí vem a maturidade também, né? Também. Porque eu consigo comparar a minha sensação quando eu vejo algum assunto que é super interessante, mas não tão chato. Meio chato, né? É um pouco chato. Daí eu olho e falo, chato, mas eu consigo... Mas chato, tem mas eu tenho que saber. passar né? por este bloqueio, porque eu entendo que aquilo é importante, que aquilo isso. é mais interessante, que vai Boa. somar a mim. E aí, essa sua fala me lembrou uma fala que o Walter Longo uma vez veio aqui, e a gente tava falando de site GPT, não sei o que lá. E aí o Walter falou assim, a gente tava numa sala, acho que ele tava dando uma aula, alguma coisa assim. Enfim, ele falou que tava com jovens e que aqueles jovens poderiam fazer qualquer pergunta para aquele negócio, que é um negócio que sabe tudo. E aí os jovens fizeram perguntas idiotas. Palmeiras tem mundial. Coisas sobre futebol, mulher e etc, que são coisas idiotas. Então é mais ou menos por aí, né? Porque o Bruno falou uma coisa, aquilo que é importante, aquilo que precisa ser feito. Aquilo que precisa ser feito tá ligado aos nossos valores. Sim. Quando a gente abre uma empresa, qual a primeira coisa uma das primeiras coisas que a gente faz? A gente não estabelece quais são os nossos valores? Sim. Geralmente é isso. Só para achar um gancho, isso acontece também na psicoterapia. Uma das primeiras coisas que a gente constrói junto com o cliente é os valores do indivíduo. Porque um problema comum que acontece no adoecimento mental é quando uma pessoa ela não está conciliada daquilo que ela está fazendo com os valores dela. Inclusive, alguns teóricos mais recentes, eles elaboram esse componente. Saúde é quando você está, principalmente saúde mental, é quando aquilo que você faz está alinhado com os seus valores. Porque aquilo que você faz, ele pode ser incompatível com os seus valores e gerar um grau de estresse tão grande que você pode adoecer. Então, uma das primeiras coisas que a gente estabelece na psicoterapia é, quais são os seus valores? O que é importante para você?
sei lá, saúde é importante. Beleza, saúde é importante. O que a gente precisa, o que é importante fazer para você manter esse valor ativo na sua vida? Porque isso é altamente recompensatório. Você consegue, sei lá, com saúde você pode cuidar melhor do seu filho, você pode ganhar mais dinheiro, você pode, enfim, viajar, ter novas experiências. E esse geralmente é o grande problema porque as pessoas estão incompatíveis com os valores. Porque elas talvez estão num contexto que empurra elas para coisas diferentes daquilo que elas acreditam ser importante. Então, sei lá, às vezes tem pessoas que dizem que um valor de saúde é importante, mas ela trabalha 18 horas por dia. Por um longo espaço de tempo. Não estou dizendo que não dá para fazer isso, mas isso é insustentável a médio e longo prazo.